É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Essa felicidade, essa busca da felicidade constante, de mostrar em redes sociais o tempo todo que estamos felizes. Perrengue, perrengue chique? Não, é perrengue mesmo, gente. A gente tem uma vida fora das redes sociais. E então eu chamei duas queridas para conversar comigo, a Nancy e a Roberta. Tá uma busca excessiva, né, gente, para mostrar uma felicidade constante, é isso? Ou só eu que estou sentindo que você só quer ver coisa bonita? E não é nem só ver coisa bonita, realmente a gente tem sentido isso e conversamos aí com profissionais da área, eu converso muito aí com a Nancy, a necessidade das pessoas serem felizes, né? Então eles trazem muito assim, eu sou feliz. E a gente tem que pensar o seguinte, a felicidade, ela é um momento, ela é uma circunstância. Eu estou feliz porque aconteceu isso, eu tenho fatos que me deixam... Mesmo quando você está triste, né? Eu estou triste porque aconteceu determinada coisa que me deixou chateada, enfim. E as pessoas estão tendo esse entendimento, essa ilusão, que a felicidade ela precisa estar presente em todos os momentos. É uma constante, né? É uma constância. E aí que acontece, a gente vai sempre buscando mais, querendo mais, e a gente também se compara, né, com outros que não necessariamente estão vivendo aquilo, mas é um retrato do momento, e a gente vai aí que vai vindo as angústias, às vezes vem até muita ansiedade, porque eu não consigo ser melhor, né? Eu não consigo ser como eu gostaria nesse nível de felicidade. Mas será que existe? Será que é dessa forma? Ou nós estamos distorcendo, né, Nancy? O que é a felicidade? Pois é um mito, na verdade, né? O ser feliz o tempo todo. Ser feliz nós somos, porque nós temos uma dádiva divina de vida. Agora, estar feliz é uma outra questão, porque nós não podemos estar felizes o tempo todo com todas as situações que a gente vê e testemunha na sociedade. Situações tristes, nós estamos saindo de 2 anos de pandemia. Então, esse estado de felicidade permanente, ele é um mito. E ele faz com que a gente leve a nossa expectativa a patamares inalcançáveis, né? E aí, como que nós vamos lidar com essas questões todas? Você falou uma coisa muito interessante, Alê. Nós não vivemos nas redes sociais o tempo todo. Eu fiz uma opção de não estar nas redes. Porque assim eu não preciso lidar com essas expectativas. Vida, né? Eu tenho uma vida atrás daquela rede social. Eu não preciso estar postando. Nossa, eu vejo algumas pessoas que eu sigo com vários quadradinhos lá, sabe? Parece que vivem postando o dia todo. Como consegue? Sabe, Lê, eu ainda acho que hoje, quando a gente até olha para a mudança de mercado e tendência, até entrando um pouquinho de mercado de trabalho, existe aí uma demanda grande e cresceu muita coisa voltada às redes sociais. Então, muitas vezes, a pessoa, é aquele meio de trabalho dela, ela precisa não só vender, como hoje a gente tem as influencers, são pessoas que hoje a gente não tem mais, você vê, quase ninguém mais compra revista, né? Eu acho gostoso, mas quase ninguém compra revista. Então, por quê? Porque o acesso está muito rápido ali. Mas é aí que a gente tem que começar a diferenciar. Sabe o que eu já ouvi no consultório e que me chamou a atenção? Logo no meio aí da pandemia, mas ainda no primeiro ano, eu ouvi o seguinte: eu não estou achando tão ruim
a pandemia, lógico, ela estava refletindo aí num todo, mas ela falou assim, porque você entra no Instagram e você vê que as pessoas estão fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Elas não estão indo em festa, elas não estão viajando. Então, como se essa pessoa falou assim, eu me sinto inserida no mesmo mundo, porque eu trabalho, a pessoa trabalha. Ou ela está em casa, ela não sai daquilo. Então, eu não estou vendo festa, não estou vendo viagem, não estou vendo outras coisas que me faz vontade de ter, e aquilo, às vezes, não me deixa insatisfeita, me deixa mais ansiosa. Então, olha como isso foi incrível, porque eu achei até legal a pessoa reconhecer isso, né? Porque ela não só reconheceu, como ela trouxe isso. Como é que você trabalha? Né? Então, na cabeça da pessoa para eu ser feliz, ou para eu estar feliz, ou para eu estar bem, eu preciso estar igual. É a realidade da projeção. É a projeção. Entendeu? Eu fico projetando. E a gente nem sabe se aquela a projeção, sim, mas se aquilo é a realidade, se né? a projeção é real. E essa projeção no mercado de trabalho, as pessoas também estão querendo sempre o máximo. Não querem ir devagar até alcançar aquela... Pergunta para o adolescente, né, Nancy? Do jovem. Não, é para um jovem. Antigamente, né, falava que eles falavam, os meninos falavam que queriam ser jogador de futebol, não é? Sim, agora não, eles querem ser youtuber ou e as meninas querem ser blogueiras e tudo mais. E o pessoal no mercado já atual, que já está inserido, a gente brinca, é o CEO, né? Haja CEO aí. Então, já querem direto ser CEO. Haja CEO e empresa, né? Mas quem vai trabalhar, a gente não sabe para manter esse CEO. Nós estamos falando de projeção, né? E a projeção, ela acontece em todas as esferas da nossa realidade, e na profissional não é diferente. Mas geralmente as trajetórias são longas. Uma média para um bom analista chegar numa posição de gerente, já gerente experiente, é de 10 anos. A Nancy pode acelerar? Pode acelerar em 4, 6 anos. Mas quando ele assumir uma posição de liderança, uma posição gerencial, ele é júnior naquela posição. E ele vai ter que despertar e crescer profissionalmente dentro dessa posição. Eu tenho uma história recente de um rapaz que ele começou por baixo. Geralmente as pessoas de sucesso começam por baixo. Tá? E ele alcançou agora uma posição de diretoria, estou muito orgulhosa dele. Ele tem 19 anos de trajetória. Porque o espaço, na hora que a gente fala para um jovem que está começando, 19 anos para você alcançar alguns objetivos, você fala assim, mas tudo isso... 19 anos ele já quer só desfrutar. Porque aí vai entrar nessa questão da frustração, sabe? Que ele vai falar assim, eu não vou aguentar esperar tudo isso. Só que se ele não aguentar, 19 anos vão se passar. Ele não vai chegar, né? Não vai chegar. E nessa busca constante pela felicidade, pela autorrealização, eu também vejo muito... Eles são os donos da razão, eles não aceitam opiniões, falam que se conselho fosse bom não dava, vendia, mas não é isso, a gente... Já passou por algumas etapas, a gente quer só mostrar. Acontece muito isso? A gente tem que lembrar que é da natureza do jovem, né? Esse contestar, não é? Da nossa geração também, nós tivemos aí nos anos 70 a Revolução Hippie, enfim. Então a gente também não pode falar assim, é o jovem de hoje. Não, é o jovem, é uma característica do jovem. O que acontece, na minha visão, é que esse jovem de hoje, ele tem o espírito contestador e precisa disso para alavancar o desenvolvimento da sociedade, mas ele não tem experiência. Ele não viveu frustração. Ele vem de muitas vezes, e aí mesmo de classe mais baixa, de ambientes muito protegidos. Né? Os pais fazem muitas coisas. Então, ele está contestando pelo quê? No Brasil, a gente pode votar com 16 anos. A maioria dos jovens com 16 anos não vota. É um direito que ele tem. Isso é um bom direito de contestação. Um direito de contestação, porque às vezes eles contestam sem motivo. Eu não vou falar que é sem motivo, tá, Alê? Eu vou falar que é sem profundidade. Entendeu? É uma coisa que ela é rasa.
Ele não se aprofunda na questão daquilo que ele está falando. Mas eles mesmo, sabendo que a gente tem razão, eles querem contestar por contestar. E isso é fato, né? Porque a gente já foi jovem, quantas vezes? Mas não está certo, pai, não está certo, mãe. A gente contestava, mas a gente contestava com argumentos. E quando o pai e a mãe tinham razão, a gente fez... Eu estou sentindo hoje eles mais... enfrentem mais, mas isso que a Nancy trouxe eu acho muito importante. E aí daria até uma outra pauta aí. Porque os pais também têm essa ideia e já mudou. Antes tinha aquela coisa de autoridade, né? Então, assim, o pai falou, quantas vezes já ouviu? Não fala isso, engole o choro, isso não pode. Hoje, com as mudanças que estão vindo, até esse adolescente, ou até a própria criança, ela também, não é que ela não aceita, mas o relacionamento é diferente. E os pais têm que entender que o adolescente, como a gente trouxe aqui, ele vai, é dele. Ai, meu filho, se eu conversar, a maioria fala, eu tenho que mandar escovar dente, eu tenho que mandar tomar banho, trocar de roupa. Porque é do adolescente. Os seus pais já tiveram que fazer isso com você. Então, os pais também entenderem como que você vai envolver esse adolescente, esse jovem, para atender essa demanda, essa expectativa deles, entendeu? Tem como, só que você tem que entrar um pouco no mundo deles. É a visão um pouco da autoridade, né? Que a boa autoridade, ela é positiva. Então, a gente tem que pensar nisso. E você estava perguntando sobre o ambiente de trabalho. O que acontece no ambiente de trabalho é que esse jovem vem com uma expectativa muito alta, né? Em função do que ele quer alcançar, do que ele tem como projeção de carreira. E aí, a perspectiva de tempo, ela é doída. Né? Aí a gente tem questões de permanência, porque aí ele não quer permanecer naquele lugar. Então aí hoje em dia está meio, vou falar que meio na moda, né? Falar, não, 2 anos numa organização é muito tempo, 3 anos eu tenho que mudar, né? E na verdade a própria organização muda. E só contestando a gente às vezes deixa de aprender e deixa também de buscar dessa felicidade. Sim. Porque a frustração está ligada com a felicidade. Aí, na verdade, você, em vez de você ficar num estado de felicidade pelas coisas que você está conquistando, ou mesmo que sejam difíceis, você fica num estado de frustração. E aí, o que vem por trás disso? A ansiedade. Então nós vamos falar daqui a pouco, depois do breve intervalo comercial, porque esse assunto também promete. E é rápido, tá? Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio,
o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Estamos de volta. Eu preciso que você dê a sua opinião. Entre em contato conosco. Ajude-nos a fazer um programa cada vez melhor para você. E eu estou de volta aqui com a Roberta e com a Nancy, porque eu acho que esse assunto é muito interessante. Eu falo assim que com a maturidade eu aprendi que eu sou feliz. Eu sou feliz mesmo, mas eu não vivo feliz todo momento. Eu tenho meu momento de crise, eu tenho meu momento de bico, que a gente fica bicuda mesmo, de ovo virado, como a gente sempre dizia antigamente, né? Mas eu sou feliz, eu tenho uma família que eu amo, meus filhos estão aí com saúde, porque todos buscando o caminho deles. Eu acho que isso é diferente. As pessoas estão buscando uma felicidade constante, mas eu não vivo feliz constantemente. E você já notou, Lê, uma reflexão? A gente pode até estar num momento mais angustiante ou até triste, mas se você for refletir no todo, você pode até falar assim, ó, eu sou feliz, mas hoje eu estou triste. Né? É entender também que a gente não trabalhar com os polos, é como se o momento de tristeza ou de angústia, o que for, ele anulasse, né, tudo que você tem, conquistou, que você viveu, quem você é. Não é, porque esse mês passado eu fiz 50 anos, né? E aí meu marido falou assim, e minha filha, nossa, eu nunca vi ninguém ficar feliz fazendo 50 anos, nenhuma mulher. Falei, gente, eu sou uma pessoa feliz. Tem tanta gente que não conseguiu fazer 50 anos. Olha, a gente fala que existe uma formulinha, né, Nancy, da felicidade. A fórmula da felicidade é expectativa menos realidade. Então, se você tem uma expectativa muito alta e a sua realidade não corresponde, você vai se frustrar e não vai ter jeito de você ter essa sensação de felicidade. Agora, se você alinha a sua expectativa com a realidade, com o momento, e a realidade corresponde, aí o saldo é positivo. E eu contei para a tia da Roberta, e eu falei assim, gente, com essa pandemia, tanta gente perdeu a vida, a gente passar 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos com as pessoas que a gente ama, é uma felicidade. Então, eu tenho que agradecer a Deus. Eu quero continuar cada vez mais privilégio. Velha. Porque, antigamente, elas falavam assim, nossa, vai fazer 50 anos, já é idosa. Não era assim que era visto? Não. Eu costumo dizer que os extremos são perigosos. Os extremos são perigosos. A gente tem que buscar caminhar ali na linha, né, no caminho do meio, no equilíbrio, né? Então, hoje também, uma das coisas que é muito vendido, vamos dizer, na sociedade, é também o mito da juventude.
né? E isso é irreal. Então, a gente viver a nossa experiência, a nossa maturidade, também nos traz felicidade. É aceitar nossas rugas, é aceitar tudo. Exato. Então, a fórmula da felicidade, né, que a Roberta está falando, e essa questão da gente alinhar a expectativa, eu acho super importante. Eu não estou dizendo que não é para você sonhar, não é para você colocar objetivos audaciosos, não é isso. Mas você tem que fazer um estudo daquilo que você está se projetando, né? Se autoconhecer para conhecer as suas capacidades, as suas limitações, colocar objetivos dentro de patamares alcançáveis, porque se você colocar um objetivo lá em cima, você não vai conseguir, né? Então, a própria maturidade, eu acho que traz essa sabedoria, não é? Para a gente ter mais esse equilíbrio e tudo mais. E outra coisa que eu acho super importante quando a gente está falando do alinhamento de expectativas é conversar. O que eu percebo hoje nos jovens, aqueles que eu convivo, né? Eu convivo ali com uma linha um pouco mais privilegiada, mas tudo bem, é que eles não gostam de se expor e de perguntar, entendeu? E essa dinâmica do alinhamento... Medo de... Não gostam de perguntar porque é o medo de falar que não sabe sobre determinado assunto? Também. Ou não quer ouvir, não quer, Ou muitas vezes ele não quer ouvir, porque o que ele vai ouvir vai contra aquilo que ele está planejando, pensando, ambicionando. E vai dar mais trabalho também para ele. Mas é o alinhamento, é conversa, é conversar com pessoa mais velha, é conversar com colegas, é se abrir um pouco, se expor um pouco. Por exemplo, eu gosto, isso que a Nancy falou, eu gosto muito de um exemplo assim, falando muito dos jovens, né? Ah, pai, mãe, eu vou hoje numa festa. Né? Os pais não querem ter conflito, então não vão perguntar muito, porque já estão cansados de perguntar que horas que vai, que horas que volta, como é que é. Se eles estiverem cansados, esse dia eles vão deixar. Vai. E o filho também não quer ter que discutir isso, porque senão nós vamos ter que chegar numa conclusão, porque eu quero chegar às 8 da manhã e meus pais querem que eu chegue às 2. Então, para a gente chegar num consenso, nós vamos ter que conversar. E para conversar, os pais vão ter que explicar para os filhos por quê daquilo. Ah, eu não durmo bem, amanhã eu tenho um compromisso, eu gostaria de não me preocupar tanto. E os filhos vão ter que mostrar para os pais o quão importante é eles estarem nesse relacionamento. Então, o que acontece? Eles vão. Daí, no dia seguinte, o cenário está pronto. É uma briga só. Eu não dormi, você não me avisou, desligou o celular, não me respondia. E o filho vai falar, mas você me liga o tempo todo, eu fico ansioso, você fica me cobrando que hora eu vou chegar, eu estava na casa do amigo, eu estava aquilo. Pelo simples fato de não comunicar, conversar. É como se eu quisesse moldar esse entorno da minha realidade em função do que nós estamos conversando, das minhas expectativas, do meu mito de felicidade. Então, eu quero moldar isso. E aí eu gosto de uma outra palavra, que ela é bastante usada hoje em dia, mas eu não sinto que ela tem toda a abrangência que ela precisa, que é a tolerância. Né? A gente precisa pensar na tolerância num sentido bem amplo. Eu não tenho que pensar na tolerância dentro do que as mídias vêm me trazendo, mas eu tenho que pensar num contexto amplo, dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus pais, não é? Com os meus colegas de trabalho. Eu estava falando sobre as questões das gerações que estão convivendo juntas, né? O mais jovem, ele tem que respeitar e tolerar o mais velho. E a recíproca é verdadeira. Mas a gente parte do princípio que o jovem fala, esse cara aí já não está sabendo mais o que ele está fazendo, ele já devia se aposentar. Né? E o mais velho olha e fala assim, esse menino, ele não sabe o que ele está falando, ele não tem experiência. Né? E aí eu volto de novo assim, ó, os dois têm razão, qual é o ponto de equilíbrio? E aí entra o julgamento, que é outra coisa que a gente também tem falado muito. Você pode ter a sua opinião, mas deixa eu ouvir o outro, né? Deixa eu ouvir esses, igual nós estamos falando, desses extremos aí, né? Não é a palavra ideal, mas dessa senioridade, essa pessoa mais nova. Deixa eu ouvir e o que eu posso tirar de proveito daquilo. E ao contrário também. Né? O que eu posso aprender com esse jovem que está entrando? Porque ele está me falando alguma coisa. Ele está mostrando, né? Ele tem... O time dele é diferente.
de uma pessoa mais sênior? É o aprender com cada um, né? Eu acho que tanto o mais velho quanto o mais jovens, até as crianças, a gente aprende com eles todo dia. Não é? É ter esse coração aberto para aprender, né? Isso, não ter olhar combativo, né? Uma coisa que eu aprendi, que eu estou conquistando com a minha maturidade, é um olhar mais leve, é buscar ser mais leve, não é? Porque aí vem essa questão da tolerância com o jovem que está no seu início, na sua aprendizagem, e com os processos como um todo, e com a experiência dos mais velhos também. E esse olhar mais leve, gente, evita muito a frustração, porque a gente fala assim, não deu certo, mas amanhã vai dar. Vamos de novo, vamos tentar de novo, não é mais assim? Justo, né? Não é? Eu acho que a gente fica mais... Tentar de novo é o que nós podemos fazer todos os dias. A gente tem que aprender a cair e se levantar. Isso. Nancy, muito obrigada por estar com a gente novamente. Rô também. Eu quero vocês mais, viu? Não é? Vamos. Sabe, é um convite. Igual Bias, sabe? Igual Bias. Eu quero mais. Viu? Tá, sejam sempre bem-vindas duas. Obrigada, Lê. Muito Obrigada. Mais vezes. Porque a gente tem muito para falar com vocês. Mas agora, aquele momento de fé, de esperança e de paz em sua palavra com o Padre Carlos. Que alegria, mais uma vez, estamos aqui juntos em Tua Palavra. E a palavra que eu quero partilhar com você hoje está lá em João 2, no versículo 1, que diz que Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento. Então, quando a gente pensa em casamento, logo a gente pensa, não é, na festa, naquele monte de convidados, em pessoas felizes, mas, em determinado momento, o vinho começou a faltar. E Maria, que estava nessa festa, chegou para aquelas pessoas que estavam servindo e disse: façam tudo o que ele vos disser. E ali, Jesus fala para Maria, não é? Mulher, mas a minha hora ainda não chegou. Mas, diante do pedido de Maria, Jesus pediu que eles pegassem as 6 talhas, cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros, e ali ele realizou o milagre. E o evangelista coloca que aquele que experimentou o vinho disse assim: engraçado, as pessoas servem o vinho menos bom, o vinho melhor no início da festa, e quando os convidados já estão embriagados, ele serve um vinho menos bom. Mas tu deixastes o melhor vinho para o final da festa. Mas é interessante nós lembrarmos daquela fala de Maria para aqueles que serviam: faça tudo o que ele vos disser. Quando nós fazemos tudo o que Deus nos diz, nós com certeza achamos o melhor caminho para a nossa vida. Por isso, não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a nossa vida. E o meu desejo é que você possa testemunhar sempre a graça de Deus na sua vida. E que Ele te abençoe e caminhe sempre com você. Padre Carlos, obrigada por essa mensagem linda. Gente, chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.